Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo no Questão de Ordem. Olha só, diferentes tipos de violência, simplesmente pelo fato de não se adequarem àquilo que foi normatizado como sendo normal na sociedade. Em 2020, o Brasil foi o primeiro no ranking dos assassinatos de pessoas trans no mundo, com números que se mantiveram acima da média. Nós temos aí notícias de 184 registros que foram lançados no mapa de assassinatos de 2020. Mais uma análise feita pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, aponta no dossiê dos assassinatos e da violência contra as pessoas trans em 2020 que esse número chega a 175, um aumento de 43,5% acima da média pesquisada desde 2008 e 201% em relação a este que foi o primeiro ano desses números, né? Nós temos aí o registro em 2008 de 58 assassinatos de pessoas que expressavam o gênero feminino em contraposição ao gênero designado no nascimento e que foram considerados nesta pesquisa. Na saúde, o problema também é grande. Com a pandemia, o acesso das pessoas trans aos serviços de saúde, por exemplo, no número de atendimentos no processo de transexualizador, é que também teve aí uma importante queda. O número de cirurgias diminuiu em 70% e a terapia hormonal 6,5% em comparação com o ano anterior. E é neste cenário que a gente traz no Questão de Ordem de hoje a vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Paulo Búfalo, que é membro da mesma comissão e também participando com a gente de forma virtual, o Paulo Mariante, que é ativista do movimento LGBTQI+, que hoje também vai fazer essa roda de debate sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, e a gente vai detalhar aqui de uma luta tão importante que eu confesso, vereadora, que é a primeira vez que a gente traz esse tema aqui no nosso programa, um tema inclusive que foi uma das suas bandeiras também de trabalho, né, durante a sua vinda aqui para a Câmara Municipal de Campinas. E eu queria que a senhora falasse sobre, no que diz respeito à comissão, qual é o olhar que a comissão vai dar para esse assunto quando a gente fala neste tema aqui na cidade de Campinas? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Quero agradecer à TV Câmara por a gente estar podendo debater isso, né, nesse importante espaço. Quero agradecer o Paulo Búfalo, que aceitou o convite para debater aqui junto com a gente, e o Paulo Mariante, que é um exemplo da luta dos direitos da população LGBTQIA+, e está nessa militância há muito tempo. De fato, quando a gente fez a campanha, foi um dos temas que a gente trouxe, porque a gente entende que todas as pessoas têm o mesmo direito, direito à educação, direito à cidade, direito à saúde, direito à cultura, direito ao lazer, mas isso é violado principalmente quando a gente fala da população T, que muitas vezes ao se descobrir, né, ainda na adolescência, são expulsos de casa. O direito à educação nesse momento também é muito cerceado, justamente quando a gente fala de escola, justamente por conta do bullying que acontece, né? A gente sabe muito bem como é cruel, né, ali na adolescência, essa fase, essa transição. Mais à frente, quando a gente fala da saúde, que muitos médicos ainda não sabem como lidar, como tratar. Quando eu digo tratar, não é simplesmente as doenças, mas forma de tratamento mesmo. Uma das violações que a gente tem com a população T é quando a gente chega num serviço público e elas não são chamadas pelo nome social, né? Elas são chamadas pelo nome de registro. Isso já é uma violência. Então, quando a gente fala de direitos humanos aqui na cidade de Campinas, é justamente isso, para que a gente consiga garantir que esses direitos que são assegurados a todo e qualquer cidadão ou cidadã seja garantido também à população T. A população T, ela é uma das que, inclusive, não conseguem chegar à fase adulta por sofrerem a transfobia, que é muito mais cruel, que é muito mais
cruel e visível a essa população. Então, a gente quer trazer esse debate, né, nesse espaço para que a gente consiga mudar um pouco essa realidade na cidade de Campinas. Vereador Búfalo, o senhor que inclusive já em outras ocasiões já falou muito sobre os direitos da população. Então, eu queria que o senhor falasse nesse contexto agora e com esse reforço da vereadora Paola, dos trabalhos que devem permear aí, até porque é importante salientar que nós tentamos fazer aí o mapeamento de números de atendimento a essa população aqui na cidade e os números são muito evasivos, a gente nem está apresentando justamente porque a gente não tem algo consolidado quando a gente fala de política pública para essa população. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Mina. Boa tarde aí aos telespectadores da TV Câmara, a vereadora Paola Miguel, colega aqui da casa, ao amigo, companheiro Paulo Mariante aí, militante de tantos anos aí juntos, né? Mina, essa questão dos números, começar daí em particular, nem sempre foi assim na cidade de Campinas. É verdade que a sistematização desses números não é tarefa fácil, isso precisa ser consolidado como política pública, porque isso é o que dá um mapa, dá um cenário de como as formas de violência contra as pessoas LGBTQIA+, sofrem, né? E já houve aqui na cidade um centro de referência muito melhor estruturado, né? E que é possível recuperar isso com profissionais, com investimentos, com estrutura para poder atender a essas pessoas. E aqui na casa em particular, como você já disse, nós tivemos aqui, eu diria que momentos de um pouco mais de avanço quando alguns vereadores, vereadoras trouxeram pautas para cá. Por exemplo, eu fui autor, junto com a ex-vereadora Maria José, do projeto do Dia da Visibilidade Lésbica, que, na verdade, é um marco de um dia, mas o que serve para colocar na pauta da cidade, é lógico, dos setores que interessam, o debate sobre as violências, no caso, contra as mulheres lésbicas. E, além disso, nós já tivemos outros momentos de muito retrocesso e uma expressão de preconceito da casa também. Eu até recuperei uma moção de 2003 da casa. Eu nem sei, me parece, ainda nem a TV Câmara talvez nem atuasse ainda, mas à época houve uma crítica muito forte à comunidade travestis que atuavam ali no centro da cidade, tratando assim com termos. A moção começa dizendo que não se pode ter preconceito, que deveria respeitar direitos constitucionais. Mas ao longo da moção ela vai desenrolando esses preconceitos, tratando tudo como caso de polícia, vereadora Paola. E na última linha diz o seguinte: recomendo o confinamento dessas pessoas lá nos muros da FEPASA, ali naquela região também. Então, isso denota uma visão, né? Então, ou seja, eu citei essas situações aqui, mas tiveram outras situações importantes aqui, pautas que nós temos que retomar, que o Paulo Mariante vai lembrar com muito mais riqueza de detalhes. Por exemplo, a questão do Conselho Municipal das pessoas LGBTQIA+, e outros temas relevantes. Então, a casa, ela já teve oportunidade de legislar, mas pode recolocar isso tendo mais uma vereadora trazendo esse debate para casa e reconhecendo o seguinte: as pessoas, primeiro, a reconhecimento de pessoas, seres humanos, como todos nós aqui, da equipe da TV Câmara, até nós que estamos falando aqui. Então, é um direito por si só, somos humanos. E as questões que envolvem essa comunidade não se pode culpabilizar, não se pode ter, não é ter políticas assim que isole essas pessoas. É uma situação de inclusão
como sujeitas de direitos constitucionais, enfim. Então, importante fazermos esse debate, importante que a Casa esteja, através da TV Câmara, podendo debater com a cidade também. E agora, então, a gente vai conversar com Paulo Mariante. Paulo, seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Eu queria que você falasse justamente dessa questão de como você vê, a gente demonstrou aqui, o vereador Paulo falou dessa moção de 2003, falamos de serviços que existiam e que hoje não aparecem tanto, números não consolidados. Eu queria que você fizesse um panorama do atendimento de políticas públicas aqui na cidade de Campinas à população ter. Boa tarde a todas e todos e todas. Agradeço com muita honra o convite e saúdo a iniciativa de debate. Aqui, em especial, a vereadora Paulo Miguel, primeira presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, uma conquista, né? Não é só uma conquista de movimento qualquer que seja, uma conquista dos direitos humanos. Saudar também o vereador Paulo Búfalo, um companheiro de luta de longas jornadas, né? E registrar, como a própria apresentadora nos colocou, a primeira vez que esse tema vem ao debate, que é também muito revelador. Mas que bom que veio. Então, para nós é mais importante isso. Que conquista, que bom, importante. E quando o vereador Paulo Búfalo lembrava dessa moção de 2013, eu lembrava de um fato que gerou, inclusive, a primeira manifestação pública do movimento LGBTI em Campinas. Em 1997, nós não tínhamos ainda o Identidade, o grupo que eu participo atualmente, que foi fundado em 98, existia o grupo Expressão, e houve uma manifestação, um ato público contra a discriminação e contra a intolerância. Ali no saguão da prefeitura não tinha ainda aqueles vidros, era um espaço aberto ali, que tinha, inclusive, muita característica de manifestações por direitos, manifestações sociais, e foi realizado o primeiro ato. E por que o ato foi realizado? Porque, na época, surgiu um movimento que se chamava Associação dos Moradores do Largo Pará e Adjacências, que tinha como bandeira a expulsão dos travestis de toda aquela região. E a bandeira era essa, com essa formulação, a expulsão dos travestis. E, na época, inclusive, é interessante o vereador Paulo Búfalo lembrar dessa moção, porque, por volta desse ano mesmo, 97 ou 98, começou a circular a ideia de criar um gueto, um espaço de contenção das travestis transexuais ali naquela região dos trilhos da FEPAS, né? Com as expressões as mais variadas, como travecódromo e coisas do gênero. Isso chegou a sair no jornal. Uma pesquisa nos jornais de 97 e 98, por aí, vai localizar. Bom, portanto, a gente observa, né, que essa é uma questão que vem já de longa data, uma intolerância que vem aflorando, e o que a gente percebe é que quanto mais o movimento LGBTI se coloca a público, à luz do dia, reivindicando direitos, os setores intolerantes vêm, e às vezes com diferentes graus de ferocidade, com diferentes graus de violência. E me refiro à violência porque é importante dizer, violência verbal, muitas vezes, é a que inicia o processo que vai gerar a violência física e a morte. É sempre importante lembrar, o discurso de ódio, ele arma o braço que mata. As pessoas precisam entender isso aí. Muitas vezes um discurso que fala que travestis, transexuais, LGBTs são uma porcaria, e às vezes as palavras são outras, né? Isso aí favorece o discurso que na ponta vai matar. Eu queria lembrar um episódio aqui que eu não poderia deixar de... Isso é doloroso, mas a gente tem que lembrar. Em começo de 2019, nós tivemos aqui em Campinas um bárbaro assassinato de uma jovem travesti de 21 anos, se não me engano, chamada Kelly da Silva. Ela foi assassinada e teve seu coração arrancado. O assassino confesso, eu falo isso que ele confessou, depois teve um processo. Ele, inclusive, ele foi absolvido porque ele foi considerado inimputável. Nesse caso, uma decisão da justiça que nós respeitamos, mas é importante registrar isso. Ele, quando foi detido, com um sorriso no rosto, ele disse:
eu matei porque ele, que na verdade era ela, ele tinha o demônio. Vamos pensar bem o que significa essa frase demônio, de onde vem essa expressão? Qual é a origem dessa expressão? Pois bem, o discurso de ódio mata. Então, lembrando desse episódio, e a partir daí, recuperando as lutas que nós tivemos aqui, nós tivemos avanços em Campinas importantes, né? Claro que nós sabemos que os avanços, nenhum avanço, ele é imutável, ele é algo insuscetível a retrocessos, porque a história não é linear. Se a história fosse linear, muita gente acha que não teria acontecido o nazismo, por exemplo. Tinha gente no final do século XIX que achava que o progresso nos levaria a uma sociedade perfeita. Olha o que aconteceu depois. A história tem avanços e recuos. Os recuos, às vezes, são sanguinários. Pois bem, nós tivemos, num certo período de avanço, tivemos a conquista na Câmara de leis reconhecendo o dia 28 de junho como Dia Municipal do Orgulho. Na época, a gente chamava homossexual, hoje a gente chama de LGBTI, né? A gente entende a mudança do processo, do reconhecimento da identidade de movimento. A lei reconhecendo o dia 29 de agosto como Dia Municipal da Visibilidade Lésbica. A lei instituindo, nós temos uma conquista importantíssima de 98, uma lei municipal antidiscriminatória. Então, além daquela lei estadual, de 1948 e 2001, nós temos uma lei em Campinas que punha a prática da discriminação contra pessoas LGBTI. Isso em 98. Tivemos também a lei do Dia Municipal de Combate à LGBTfobia, né, até vou fazer isso, é muito importante, a lei do orgulho LGBT do vereador Tiãozinho, então vereador Tiãozinho, a lei da visibilidade lésbica, coautoria, né, Paulo? Isso. Da então vereadora Maria José e vereador Paulo Búculo, a do Dia Municipal Combate à LGBTfobia, da então vereadora Marcela Moreira. Porque a gente também tem que registrar, porque afinal de contas, nós temos que conhecer e valorizar nossos aliados e aliados. Nós temos adversários e temos inimigos, e aqui eu quero fazer um registro. Há uma diferença entre adversário e inimigo. O adversário, ele pode ser contra as minhas ideias, mas ele admite a minha existência no cenário político, no cenário social, e ele quer fazer valer as suas ideias, o que é legítimo, desde que, claro, por meios éticos. O inimigo é diferente, o inimigo quer a minha aniquilação, ele quer a minha inexistência. E aí eu quero fazer uma explicação sobre isso. Quando uma pessoa fala assim, eu não tenho problema com os homossexuais, desde que eles não apareçam. Sinto muito. Ele tem sim um problema e ele é contra homossexuais. Porque se eu não posso ser homossexual na sociedade, eu não posso ser homossexual. Então, desde que aquela história, desde que entre quatro paredes. Se entre quatro paredes que seria ato sexual, isso é óbvio, isso vale para qualquer um, tá no Código Penal. Agora, a vivência de ser LGBTI na sociedade à luz do dia, isso é componente de uma sociedade democrática. Se nós não compreendermos isso, nós não compreendemos nada. Aliás, tem dois vereadores aqui militantes de direitos humanos, e nós sabemos que os direitos humanos, um dos princípios, é fundamental, um dos princípios dos direitos humanos é que eles são unos e indivisíveis. O que significa dizer, se uma pessoa fala, eu defendo os direitos humanos, mas não defendo os LGBT, simplesmente chora. Não defende os direitos humanos. Não defende. Então, nós tivemos conquistas nessas leis e tivemos uma conquista, foi um processo muito interessante, de combinação de vontades políticas. O movimento reivindicava uma série de demandas e quando nós tivemos um governo entre 2001 e 2004, né, o governo Toninho Exalene, e teve o orçamento participativo, o movimento social LGBT entendeu que o orçamento participativo era uma possibilidade, foi para dentro do orçamento, né, conquistou espaços. E nesse processo nós tivemos algumas conquistas. Por exemplo, as atividades nossas de agosto, de junho, a janeiro ainda não era uma data na época, das travestis transexuais, essas datas foram para o calendário oficial através de um programa na cultura chamado Campanha Anual de Afirmação da Visibilidade Positiva LGBT, ou seja, ter as nossas datas colocando as nossas bandeiras. Foi através do orçamento participativo, mas e uma que essa era, assim, a chave para nós de muitas coisas, que era o Centro de Referência LGBT.
O Centro de Referência LGBT foi conquistado no orçamento participativo. Ele não foi nem uma coisa que caiu do céu, nem um presente do governo, mas ele foi, sim, a interlocução entre o movimento social e o Estado representado pelo governo, que permitiu que se transformasse numa política pública. E nós queríamos que fosse não um convênio como a ONG, como a OS, mas a gente queria uma política pública, servidores públicos, espaços públicos, equipamento público. Foi uma grande conquista. Mas, como eu dizia, as coisas elas não são imutáveis. E conforme os governos foram passando, nós tivemos retrocessos. Vou falar especificamente no centro de referência. Ainda uma questão. Houve um certo momento, ainda depois do governo democrático popular de 2004, chegou a ter um ensaio de criação de uma coordenadoria de políticas da diversidade sexual em Campinas, e o então coordenador de políticas, coordenador do centro de referência, Paulo Reis, foi nomeado para essa coordenadoria. E iniciou um trabalho, mesmo com muita precariedade, que era muito precário, a estrutura não tinha, inclusive, sido normatizada no órgão da prefeitura, mas ele começou um trabalho que a ideia era de uma interlocução mais ampla, que já faziam isso no centro de referência, mas tentar uma interlocução mais ampla com toda a prefeitura. Ou seja, que o LGBT tem o centro de referência, mas ela deve estar também na educação, na saúde, na segurança, na assistência, em todas as áreas, em todos os setores. Infelizmente, né, o prefeito João Donizete, ex-prefeito, quando assumiu, exonerou aquele coordenador e não botou ninguém no lugar, que na prática significou a extinção da coordenadoria e congelamento completo, não houve mais iniciativa nesse sentido. O centro de referência, na minha opinião, perdeu muito da sua força, tá, ao longo do tempo. Esse trabalho de interlocução, se ele vem sendo feito, nós não temos conhecimento, não há, mas algo que nós sabemos não vem sendo feito. E, ao mesmo tempo, houve algumas situações. Por exemplo, quando o Centro de Referência foi criado, está no projeto original. Era ter uma equipe que incluísse profissional da psicologia, profissional da assistência social e profissional do direito. Porque nós sabemos, não é para fazer esse lugar, para colocar isso em qualquer serviço desse tipo, que as pessoas procurem, quando elas são discriminadas, elas querem saber quais são os meus direitos. E nós estamos, talvez, há 4 anos, em torno disso ou mais, sem profissional do direito no centro de referências. Isso é muito grave. É muito grave porque fazia parte do projeto original, porque nós sabemos da necessidade. E por mais que se atende com eventuais convênios, com a OAB, com a defensoria, mas e se eles existirem, eles têm que ser explicitados, nós nunca vimos isso no papel, isso não supre a necessidade que ela tem que estar lá no setor. Ou seja, a pessoa tem que ser acolhida no centro de referência e encaminhada para o atendimento com o profissional do direito. Tá? E, claro, não só, psicologia também é fundamental, é tão importante quanto. Então, houve uma precarização, houve uma perda de poder, né? E isso a gente precisa debater. Isso é preciso dizer, não é responsabilidade de quem está no centro de referência. Porque quem coordena o centro de referência não tem poder para nomear. O coordenador do centro de referência não nomeia o pessoal para ir lá para ser o operador do direito. Então nós temos que buscar a responsabilidade está, né, querendo ou não, na secretaria e no chefe executivo. Então temos que entender, houve perda de poder e acho que isso contribuiu para uma série de dificuldades. Esses dados, eu queria recomendar, falar em relação a isso, e acrescentar uma dificuldade que nós temos. Os dados no Brasil, muitas vezes, são subnotificados. Os dados da violência contra a mulher, nós sabemos que são subnotificados. Os dados da violência racial, são ultra subnotificados. A gente sabe a conta da iceberg que acontece de racismo no Brasil. E também os dados da LGBTfobia são subnotificados em todos os cenários. Mas nós podemos tentar aprimorar e melhorar isso, ou pelo menos minimizar, né, esse oceano, né, de subnotificação e de impunidade. Eu acho que é um esforço que vale a pena. Eu acredito que o centro de referência tem pessoas que estão comprometidas e aliadas à nossa luta, e acho que a gente tem que buscar um canal, né, em relação a isso. E acho que em relação à Câmara, eu espero, né, nós temos hoje um conjunto de vereadores que são historicamente comprometidos, que nós temos confiança e que a gente possa retomar os debates naquilo que o Legislativo pode contribuir, que é muito. É muito. Claro que nós sabemos que a lei não muda a mentalidade, a lei não basta, como dizia o poeta, né? Nós precisamos de algo mais do que a lei é importante. Mas existem esforços, a educação, por exemplo,
é um espaço importantíssimo para nós tentarmos reverter essas dificuldades. Em relação às pessoas LGBT idosas, só fechando, acho que existe aí um campo fundamental para que a gente possa, de fato, avançar na compreensão dessas dificuldades. Desculpe ter falado demais. Imagina, obrigada, Mariante. A gente volta já já com você, porque olha só, você que assiste Questão de Ordem pode participar mandando a sua pergunta ou a sua sugestão no WhatsApp da TV Câmara Campinas. O número aparece aí no seu canto do seu vídeo. Inclusive, você pode também usar o QR Code para acessar aí o WhatsApp da TV Câmara Campinas, o 978293776. Nós vamos por um breve intervalo rapidinho e na volta a gente continua esse debate aqui no Questão de Ordem. Segundo bloco do Questão de Ordem, a gente discute hoje o direito das pessoas LGBTIA+. Olha só, a gente teve no bloco anterior uma espécie de diagnóstico de como é o serviço aqui na nossa cidade e agora a atuação da Comissão de Direitos Humanos, que entre tantos temas relacionados aos direitos humanos também vai se debruçar sobre esse tema, né, vereadora? Eu queria que a senhora falasse justamente, Mariante falou de uma atuação anterior, da atuação agora, o vereador Paulo Búfalo citou aí algumas leis também. Hoje, para a gente poder pensar no acesso das pessoas, da população ter mais para esses serviços, o que é preciso fazer na nossa cidade? Bom, o Paulo Mariante colocou muito bem, né, o centro de referência ele já foi um instrumento que a gente tinha acesso, né, conseguia atender, mas hoje a gente tem um problema, como você mesmo colocou, Mirna, dos dados. Então, o primeiro ponto que a gente poderia ter aqui na nossa cidade seriam, de fato, os dados, né? Quantas pessoas estão fazendo a terapia hormonal, quantas pessoas são atendidas no centro de referência, quantas delas uma divisão por faixa etária, porque a gente tem uma questão de quando a gente fala da população LGBTQIA+, é que a gente tem muitos jovens, né? A gente consegue enxergar a juventude dentro dessa sopa de letrinhas, que é muito complicado, inclusive. E aí a gente tem um movimento, né, que ele tem maior visibilidade, que é o movimento dos gays, o movimento das mulheres lésbicas, que ele tem está crescendo a visibilidade dele, por isso que ele é o começo da sigla, né? Mas quando a gente fala de, por exemplo, da população bissexual, quando a gente fala da população de trans e travestis, isso cada vez mais vai sendo invisibilizado. Então, com a pandemia, a gente tem, inclusive, um afastamento dessas populações do centro de referência, como todos os outros, porque logo no começo a gente não sabia como lidar, a gente ficou apenas trancado em casa. A gente tem, inclusive, um convívio forçado dessas populações com familiares que muitas vezes os discriminam em casa. Então, quando a gente fala de atendimento psiquiátrico, psicológico, é uma grande defasagem que a gente tem dentro do centro de referência, mas também nos serviços públicos do SUS, por exemplo. E uma das violências que a gente tem, que a gente vem tentando evitar, é a questão do nome, que é justamente o fato de a gente conseguir utilizar o nome social, mesmo quando a gente ainda não tem esse documento já com o nome atualizado. Então, um dos programas que a gente poderia trazer para a cidade de Campinas seria o programa Transcidadania, que foi criado na cidade de São Paulo, que era de aumentar a escolarização e, com isso, dava a possibilidade da população ter uma maior renda e, muitas vezes, sair da margem da sociedade, né? Porque a população muitas vezes, ela abandona a escola, né? Às vezes, no ensino fundamental, nem chega a chegar no ensino médio. Então, a ideia do programa era justamente dar essa formação continuada para que a população conseguisse encontrar empregos melhores para se manter. É apenas isso, né? E depois, esse programa foi atualizado com dar cursos profissionalizantes também para justamente aumentar a renda. Além disso, a gente pensa em trazer o Poupa Trans, que é um facilitador da alteração de documento, porque existe uma dificuldade hoje que, assim, se a gente pensa que a população
abandonou a escola, não consegue estudo, muitas vezes fica no subemprego, na informalidade, e essa alteração de documento exige que você pague uma taxa, isso acaba ficando cada vez mais difícil. Então, isso acaba virando um ciclo vicioso, uma bola de neve, que a pessoa não consegue estudo, não consegue emprego, não consegue alterar o documento. E com isso tem mais dificuldade ainda para ter acesso ao serviço de uma maneira que ela não seja violentada nominalmente, né? Que é isso que acontece muitas vezes quando você vai buscar atendimento no SUS, você é chamado pelo nome que está no documento, não pelo seu nome social. E aí a dificuldade de você encontrar emprego e alterar o documento. Então, é um ciclo sem fim que a gente tem. Então, aqui na cidade de Campinas, a gente tem vários movimentos, né, que no passado, o Mariante colocou muito bem, trouxeram esse debate à tona. A Câmara Municipal, no passado, já fez muitas coisas, mas a gente precisa garantir, né, que a gente tenha uma educação, talvez campanhas municipais de conscientização para explicar para a população também que a população LGBTQIA+, principalmente as T's, que sofrem essa transfobia de uma forma tão mais violenta do que lésbicas, bissexuais, gays, que não binários, para que isso não aconteça mais na cidade de Campinas. Então, isso é uma das possibilidades que a gente tem nesse momento para a gente conseguir fazer com que os direitos humanos não sejam mais ainda violados, né? E isso começa, a gente imagina muito que isso começa no mercado de trabalho, na verdade isso começa muito antes, isso começa no ensino fundamental. Então, muitas vezes também, dá uma formação continuada para professores, para os diretores de escola. Quando no ensino médio isso acaba se agravando um pouco mais, né? Porque aí a sexualidade começa a aparecer, a identidade de gênero, orientação sexual. Então, assim, dar essas formações continuadas aqui no município de Campinas que também possam conscientizar a maneira da gente poder fazer esses tratamentos de forma, na hora de conversar, de falar, e até mesmo quando a gente fala da população T, de tentar, e na língua portuguesa é muito difícil fazer isso, de tratar sem gênero, né? Igual todes, que é uma palavra que a gente utiliza bastante, e como que a gente, e pensar, né? Tentar fóruns de discussões para a gente pensar em como que a gente pode não ter uma linguagem violenta também quando a gente vai falar com a população. Sim, inclusive a senhora falou da questão do nome social, por exemplo, para simplesmente procurar um atendimento num posto de saúde, muitas vezes isso é um fator inibidor? Sim, muito, é muito difícil. Imagina que você tem todas as características físicas de uma mulher, mas você tem no seu documento tem um nome de outra designação. Então as pessoas, elas se sentem, têm dificuldade muitas vezes de chegar até o posto de saúde, e até mesmo quando elas chegam até lá, né, muito tímidas ainda, elas não são tratadas da maneira que deveriam ser. Os médicos muitas vezes não entendem. Eu já ouvi, quando eu estava fazendo visita a alguns equipamentos aqui no município, coisas do tipo, se ele quer ser travesti, né, ele que seja. Então, assim, também existe uma necessidade da gente ter essa formação quando a gente fala nos atendimentos públicos, quando a gente fala do SUS, dos equipamentos municipais, e aí a gente pode falar prefeitura, câmara, escolas e todos os serviços que o município oferece, para que essa população também não se sinta tão excluída desse processo que ela não consiga nem chegar. Uma das dificuldades que a gente tem com os dados é justamente por isso. As pessoas têm vergonha, né, de quando elas vão apresentar um documento que é diferente do que elas se sentem, diferente de como elas aparentam. Então, elas nem chegam a buscar atendimento. Então, essa questão do nome parece que é uma coisa tão pequena, né, mas na verdade não é. É o que faz a grande diferença na população T. A vereadora Paola mencionou a questão da educação e a gente tem vários projetos aqui, que inclusive aprovados, que falam de disciplinas, né, que possam justamente tratar de vários temas. A gente tem a questão do racismo, etc. O senhor acha que essa questão é uma questão urgente também para as escolas? Até porque quando a gente fala da sociedade, ver a população ter somos iguais, como o senhor mencionou, isso também parte da educação?
Veja só, Mirna, eu acho que no atual cenário político até do país, se nós conseguirmos garantir que as escolas tenham liberdade de atuação e que possa lidar com a diversidade, eu acho que já é uma vitória importantíssima. Agora, essa questão que a vereadora Paola traz com muita propriedade, a questão do nome, da referência, se nós olharmos para o Estado brasileiro, nós vamos ver que ele está totalmente estruturado para não respeitar isso. Então, por exemplo, famílias homoafetivas que adotam uma criança, vai num órgão federal, por exemplo, a Receita Federal, os caras ficam exigindo que tenham o cadastro como se fosse uma família tradicional, né? Papai, mamãe, filhinho, filhinha e ponto final, né? E não dá essa possibilidade. É evidente que isso já gera uma cadeia de violações assim, de várias que nós citamos aqui. Então, acho que trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Essa questão que o Paulo Mariante trouxe. O centro de referência, ele pode ser essa retaguarda, quiçá tivesse estrutura para agir, inclusive, não só como referência, mas às vezes como um centro de defesa, enfim. Mas o que ele pode fazer também, como a vereadora também citou, é ajudar numa formação que seja transversal, para que os direitos na educação, na saúde, na cultura, no trabalho, eles possam ser respeitados, né, com a identidade ou orientação que a pessoa tenha. Então, o centro de referência ele poderia, com estrutura, né, funcionar como orientador dessa formação. E outra questão que passa por nós, inclusive, quer dizer, a referência a essas pessoas, né, as pessoas LGBTQIA+, é uma fonte também de preconceito. Então, a revisão disso, enfim, passa por nós. E com certeza tem reflexos do que nós vimos nessas eleições. Os números podem não ser tão altos, mas, querendo ou não, a vereadora mais votada do país, Érica Hilton, que era co-deputada no mandato coletivo na Assembleia Legislativa de São Paulo e agora é vereadora na Câmara Municipal de São Paulo, na maior Câmara do país. Então, são conquistas importantes. E importante, a vereadora Paola colocou uma questão. Quando o Supremo Tribunal Federal, em 2017, reconheceu o direito das pessoas trans, olha que coisa interessante. O Supremo reconheceu o direito à identidade de gênero na seguinte dimensão. Não há necessidade de laudo, então a pessoa trans não depende mais de psicólogo, psiquiatra para ser reconhecida como trans. Isso é direito à dignidade, né? Direito à identidade. Não necessita mais de processo judicial e não necessita de advogado, ou seja, é simplesmente um ato administrativo, porém, e aí a colocação que ela fez é fundamental, isso tem custos cartorários e não são baixos, nossa, não são mesmo, ainda mais para pessoas que, como a vereadora Paola lembrou, pessoas que muitas vezes estão à margem de qualquer possibilidade de trabalho formal e até o informal também, que é muito difícil, pessoas com muitas dificuldades de acesso a qualquer recurso. Então, aquela conquista que nós tivemos no Supremo e nós celebramos, que foi super importante, ela não foi acompanhada de um outro aspecto que seria, do nosso ponto de vista, mais óbvio, a gratuidade desses serviços. Então, essa luta que a vereadora Paola colocou é muito importante, sim. As iniciativas que possam ser desenvolvidas nos municípios
Claro, nós vamos continuar tentando fazer isso em nível nacional, mas as iniciativas que possam ser feitas nos municípios em relação a isso são muito importantes. E ela mencionou programas como Transcidadania, uma conquista fundamental, principalmente quando, além da escolaridade, ele trabalhou com profissionalização. E hoje a gente tem felicidade de dizer que em São Paulo, capital, nós temos muitas amigas e conhecidas que conseguiram não estar mais no trabalho sexual. Aqui não é uma questão de juízo moral, é porque para muitas é a única possibilidade, isso não pode ser. E conseguiram hoje ter, muitas delas hoje têm trabalho formal, com registro em carteira e tudo mais. Então, Transcidadania foi uma grande conquista e que bom que ele possa vir para Campinas, seria muito importante. Nessa questão da educação, e aí dialogando também, não só com a vereadora, mas com o vereador Paulo Bufo, que é militante antigo nessa área, lembrar muito com o que ele falou. Ora, nós temos na Constituição todas as garantias de que a educação tem que trabalhar as questões de gênero, diversidade. Vejam só, em 2 momentos na Constituição, de maneira absoluta, límpida e cristalina, explícita, está a questão da educação e da não discriminação. Vejam, quando fala da educação, um dos princípios da educação é o da pluralidade de ideias, do respeito à diversidade, que, aliás, é um reiterado, olha só, reiterado na Lei de Diretrizes e Bases. Então, a Constituição fala isso, a LDB reitera. Então, quando se fala em trabalhar questões de gênero e diversidade na escola, desculpa, está na Constituição. Me admira que alguém se oponha a isso. Quem se opõe a isso, se opõe à Constituição. Então, tem que reexaminar suas ideias. E quando fala, e a gente sabe que a educação mexe demais com a questão de infância e juventude, na parte dos direitos da criança e adolescente está com todas as letras. Toda criança e adolescente deve ser protegida contra qualquer forma de discriminação. Qualquer forma de discriminação. Quando fala qualquer forma, está obviamente incluída a discriminação pelas questões de identidade de gênero e orientação sexual. Então, a educação, ela obrigatoriamente tem que dialogar com essas questões. E relembrando aqui, eu lamento assim ter que falar isso, mas como essa ideia circula, ora, trabalhar com educação pela diversidade, respeito às identidades de gênero e orientações sexuais, não é ensinar ninguém a ser homossexual, porque isso não existe. Nenhuma psicologia com mínimo de seriedade trabalha essa ideia absurda. É fazer com que quem é seja respeitado no ambiente, na convivência, o reconhecimento do direito ao respeito, do direito à convivência e nada mais. É que, infelizmente, nós vimos, porque isso é impressionante, voltou em 2018 e 2020, em alguns lugares, certamente já voltaram as mentiras, as falácias, agora com o nome de fake news, em relação a questões que envolviam um projeto que, infelizmente, teve interrupção, praticamente não chegou a ser implementado de forma orgânica, que era a educação pela diversidade, escola sem homofobia, que não era um programa, não tinha nada. Primeiro que não se ensina a ninguém a ser homossexual, mas era fundamentalmente um programa de respeito à diversidade. Eu nem vou mencionar as expressões usadas, que elas são inadequadas. Aqui a gente não vai ter aquele reforcinho, né, de botar um apitinho em cima, mas as expressões, inclusive, de baixo calão, a respeito de mamadeira e outras coisas assim. Mentiras que, infelizmente, foram tão replicadas que, para algum segmento da população, viraram verdade. Por isso é tão importante um programa como esse, um espaço para fazer esse debate. Mas só, fechando, as iniciativas que a Câmara pode tomar, elas podem ser muito importantes, no sentido de dialogando, né, com o centro de referência, verificar as possibilidades, em termos institucionais, de reforço desses equipamentos, né, de melhorar a sua condição operacional, de garantir um fluxo das informações e também algum espaço de controle social sobre o equipamento, que afinal foi conquistado pelo próprio movimento. E em relação às outras possibilidades, essa discussão que o vereador Paulo Bufo falou da transversalidade, ela é importante. O centro de referência pode fazer isso, mas eu concordo que ele tem que ser reforçado em termos de equipe, claro, ele tem que ser fortalecido
né? Tanto, e claro, refortalecido em termos de equipe e fortalecido institucionalmente, porque, claro, se a conferência mesmo fortalecido for bater nas portinhas das secretarias e não for reconhecido assim, não vai funcionar. E aí depende, obviamente, da própria secretaria, da cidadania, e depende também do poder central do próprio prefeito. A gente está falando aqui da questão dos direitos. Eu abri o programa falando de um extremo, que é a questão da violência, dos assassinatos da população. Mas tem uma outra questão também que envolve números. A gente tem no nosso país, por exemplo, apenas 15 estados e o Distrito Federal têm dados consolidados a respeito da violência contra a população T. Ou seja, a gente está falando do centro de referência aqui, que são números simples de atendimento à saúde e a outros órgãos, mas a gente tem no país como um todo várias defasagens. E aí eu pergunto também a questão da população idosa. A gente é um país que envelhece, e como fica a situação no atendimento à população T, que tem mais de 60 anos no nosso país, em especial em Campinas? Olha, Mirna, sobre essa questão especificamente, eu pesquisei bastante nos últimos dias, né, para participar do programa. E assim, se a gente já não tem dados sobre a população LGBTQIA+, de modo geral, quando a gente fala da população idosa, isso ainda é pior. Então, e a gente precisa frisar que isso acontece por quê? Porque antes a gente tinha uma criminalização, né, nas relações homoafetivas, então isso simplesmente era tratado de uma forma de casos psiquiátricos, né, casos clínicos. Então, a gente não tem dados de muito tempo, a gente começa a ter dados assim, internacionais a partir dos anos 60, 70. E aí tem um outro fator, né? Quando a gente fala da violência, né, essas pessoas são mortas, então elas não chegam até a fase adulta, muitas vezes, ali na meia-idade, entre 40 anos, quem dirá os 60 anos. Quando a gente fala da população T, especificamente, a média de idade é entre 24 e 32 anos. Então, é muito difícil da gente ter dados sobre a população T, especificamente na idade idosa, né? O que a gente tem hoje são dados de homens brancos de classe média, né, a população gay, que tem uma situação socioeconômica melhor. Então, a gente consegue ter dados assim, mais relevantes, com mais consistência, até mesmo pesquisas científicas que vão nesse sentido, né, dos homens gays de média idade e idosos. Quando a gente fala das mulheres, isso é um pouco, a quantidade de dados é menor. Esses dados são muito mais recentes. Até porque a gente tem a questão do patriarcado. Sim. E muitas pessoas que hoje têm mais de 60 anos, que têm relações, por exemplo, homoafetivas, isso era omitido no passado, porque Sim. até então era um tabu. Né? Exatamente. Tem alguns dados, né, que é o dito sair do armário de forma tardia, né? Muitas dessas populações, eles se casam, têm filhos e acabam assumindo essa sexualidade já na meia-idade, quase na velhice. A gente tem casos de famosos, né, como o caso do Lulu Santos, que aconteceu, Lulu Santos, Daniela Mercury, que começaram a assumir a sua sexualidade tardiamente. E da população T, a gente tem alguns dados que é justamente sobre a falta de dados, né? Da gente não saber o que acontece com a população justamente porque ela é assassinada. Tem alguns dados que falam da questão da saúde por conta dos tratamentos hormonais, né? Que a gente também não sabe o que acontece quando isso é feito a longo prazo, quando a gente fala da população idosa. E aí, dos 60 anos, a gente tem até alguns dados, mas quando a gente fala dos mais velhos, que é acima de 85 anos, não tem dado nenhum. Quando a gente fala dos não binários, é uma nomenclatura completamente nova, então a gente não tem praticamente nada sobre isso, né? E também há uma questão na preocupação de quando a gente fala de como cuidar desses idosos, que tem questões específicas, principalmente quando a gente fala da linguagem. Então, há uma outra ideia de construção de políticas públicas, quando a gente fala da questão dos cuidadores, para que esses cuidadores sejam treinados para uma linguagem neutra, para quando eles forem cuidar da população LGBTQIA+, eles tenham também esse treinamento. Mas, assim, se a gente já não tem dados, se a gente só tem dados em 15 estados, mais Distrito Federal, e isso não é dividido pelo recorte geracional, quando a gente fala da população idosa, isso é ainda mais difícil.
é tudo muito recente ainda, né? Eu estava até conversando com o Mariante um pouquinho antes disso, que a sigla ela vem se atualizando e mudando praticamente anualmente, né? Então, quando a gente fala de bissexuais, por exemplo, não binários, quando a gente fala das mulheres lésbicas, dos gays, tudo isso é muito separado e isso vai se perdendo conforme a idade vai passando e conforme essas siglas também vão se atualizando. Ou seja, muito trabalho, né, vereadora? Muito trabalho. A gente ainda, né, precisa de muito estudo nesse campo, a gente precisa que as pessoas, inclusive, pesquisem sobre isso e, mais do que isso, né, a gente precisa que a nossa sociedade respeite os nossos corpos, as nossas vidas, para que a gente consiga chegar até a fase adulta, chegar a atingir, de se tornarmos mais velhos, né, chegar à idade a nos tornarmos idosos, para que a gente consiga ter dados sobre isso. Então, há pouquíssimas coisas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, né? Isso não é um problema exclusivo da cidade de Campinas, mas a gente precisa, o primeiro passo é que nossos direitos sejam respeitados para que a gente assim consiga ter dados sobre isso. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. O vereador Búfalo, eu queria que o senhor falasse dessa questão de que, diante de toda essa falta de informação, na sua visão, quais são os próximos passos? Vamos falar aqui no cenário da Câmara de Campinas para que a gente possa, então, começar a evoluir nesse sentido. Eu destacaria essa questão da visibilidade do tema, como a vereadora trouxe aqui com muita propriedade, né? Então, é preciso que nós possamos ir debatendo, pesquisando nessa área, dando visibilidade àquilo que está sendo pensado, construído e, sobretudo, essa ideia do protagonismo, que o Mariante trouxe muito bem. Destacar ainda, talvez para um outro programa da TV Câmara, que tem a situação da homofobia. Agora, há uma comunidade... A vereadora Paola lembrou muito bem disso, que ele acaba nem chegando à terceira idade, né, a ser idosa, por conta de ser eliminado antes. Né? Agora, há também aquele cenário das pessoas que sequer têm acesso minimamente ao direito trabalhista, por exemplo, aqueles LGBTQIA+, que estão atuando como trabalhadoras do sexo, né? Que não tem o seu direito, né, diante do padrão estético estabelecido pela sociedade, enfim, do sofrimento, da condição que envolve essa questão do trabalho, né, da vulnerabilidade, pode chegar na terceira idade estando muito vulnerável. Né? Então, falar também dos direitos trabalhistas, que já estão frágeis no país, né? Mas o direito à aposentadoria, enfim, tudo isso nós precisamos trazer à pauta também, né? Que é uma situação concreta de violência que está aí. Então, acho que a Câmara pode contribuir com esses debates e alguns projetos que nós já estamos aqui matutando, né? Ao longo da discussão. Mariante, eu tenho 30 segundos, eu queria que você deixasse o seu recado. Agradecer o convite, saudar a iniciativa desse programa tão importante. Acho que as falas da vereadora Paola e do vereador Paulo colocam perspectivas interessantes na construção de debates, iniciativas produtivas. E eu espero que nós possamos continuar colocando à disposição para colaborar nessas iniciativas, acreditando que é fundamental para a democracia e para os direitos humanos. Vereadora, eu queria que a senhora também deixasse um recadinho final, que infelizmente nosso tempo acabou. Os direitos humanos, eles estão aqui para garantir que todo mundo seja visto da mesma maneira. E a gente precisa transformar a nossa sociedade de uma forma mais inclusiva e todo mundo ganha com isso, né? Vamos transbordar, transformar e vamos melhorar a cidade de Campinas. Bem, o Questão de Ordem fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Com certeza traremos aqui mais temas para que a gente possa fazer essa reflexão e, como dizem mesmo nossos convidados, trazer a visibilidade tão importante para que a gente possa aí diminuir tantas lacunas que ainda existem na sociedade e, em especial, aqui em Campinas também. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem. Muito bem.